Gente, tudo bem? Então esse vídeo saiu, o vídeo tão esperado por vocês, saiu, né? Então vamos lá falar sobre ansiedade. Gente, eu queria que vocês entendessem que nem todo mundo que ficou ansioso uma vez na vida é uma pessoa que sofre de ansiedade, tá certo? Muitas vezes a gente anseia momento, pessoas, viagens, festividades, e isso não quer dizer que você sofre de ansiedade, só quer dizer que você está ansioso por um momento. Exemplo, eu quando criança, que é onde realmente é onde geralmente acontece a ansiedade, ela se desenvolve na infância para a adolescência. Um adulto tem sim a possibilidade de ter ansiedade, mas geralmente acontece na infância. O que eu acredito que não aconteceu comigo, não. É que comigo era assim, a minha avó costumava fazer passeios para assim, alguns pontos turísticos aqui perto de onde a gente mora, aqui em Sergipe. E aí ela fazia esses passeios e quando minhas tias me disseram, ó, venha que vai ter passeio, que eu ia pra lá 15 dias antes, ou às vezes até um mês passar minhas férias, gente, eu não dormia. Eu não dormia ansiando o momento de chegar, de eu entrar no ônibus e passeio. Mas eu acredito que isso não era sofrer de ansiedade, isso era um momento em que eu ansiava, porque era divertido, eu ficava pensando no que eu ia fazer com os meus primos e brincar e nananã. E eu dormia pensando naquilo, acordava pensando naquilo. Para o dia chegar a minha oração para Deus. Acho que não teve uma oração que eu insisti tanto para Deus, que era para que o momento do passeio chegasse. E aí, a gente vai crescendo e a ansiedade mora aonde a ansiedade está aonde a gente não consegue mais ter controle sobre isso, né? Os nossos pensamentos, eles vão sempre pensando lá na frente enquanto a gente tá vivendo hoje. Então, ela fica ali te incomodando. E o que, que você vai fazer amanhã? Isso me fez eu me atarefar muito dentro de casa. Eu não consigo fazer uma tarefa só. Quando eu digo que vou arrumar a casa, hoje eu vou fazer uma faxina na casa. Eu não consigo fazer uma coisa só. Eu nem terminei de lavar a louça, já tô pensando que eu tenho que limpar a geladeira. É mais ou menos isso que acontece comigo. Eu tô varrendo a casa, mas eu penso que eu tenho que lavar o banheiro. Isso não é saudável, isso não é bom porque sai do seu controle. E quem dera fosse só isso. Eu vou contar pra vocês que no ano de 2017 foi o pico da minha ansiedade. Por quê? Porque eu tive que morar sozinha e as responsabilidades que me eram exigidas, eu acho que eu tô falando rápido, né? Vou diminuir. Peraí. E as responsabilidades que me eram exigidas era muito para uma pessoa que tinha minha idade. Então a minha cabecinha começou sempre a pensar no que vai acontecer depois, e depois, e depois, porque era muita responsabilidade para mim, eu não sabia para onde jogar essa responsabilidade. Então eu descontei na minha ansiedade. E isso foi se agravando dia a dia. Eu tinha que trabalhar pela manhã, pela tarde e à noite para poder me sustentar. E esse trabalho da noite tinha um cachorro que ele era muito bravo e que ele me fez ter muito medo da minha vida, porque assim, depois dele eu nunca mais fui a mesma. Não vou dizer que ele foi o estopim, mas ele contou muito. Ele era muito bravo, ele era preso numa corrente de ferro. E mesmo assim, ele não me deixava em paz, ele nunca se acostumava. Eu passei um ano trabalhando lá e ele não se acostumou comigo. E sempre que o carro fazia a curva, que eu ouvia ele latindo, eu pedia a Deus, Deus, por favor, me cole no banco desse carro para não precisar descer. Porque eu tinha muito medo, mas todo dia eu ia lá, encarava o meu medo, porque eu precisava, né? Então eu ia, entrava, mas eu sempre ficava pensando, ele vai se soltar, ele vai correr atrás de mim, ele vai me matar, vai acontecer isso comigo. E alimentando novamente a ansiedade com os pensamentos de morte, porque quem tem ansiedade pensa muito no pior e até mesmo na morte. Eu vou falar abertamente para vocês. Eu não saía para comprar pão. Teve gente que achou que eu tinha me mudado daqui em 2017, sendo que eu nunca saí daqui, do meu bairro. As pessoas sabiam que eu não morava mais aqui, eu sempre morei aqui, né? E aí, porque eu não saía sozinha, ninguém me via no ônibus, ninguém me via em lugar nenhum, eu ficava com medo, eu temia ser sequestrada, eu temia ser roubada, eu temia ser... Tudo isso foram uma sequência de medo que ia colocando na minha cabeça, que eu não sabia onde era que eu ia parar mais com tanto medo, né? E aí, depois de um ano trabalhando lá, depois do susto dele ter se soltado uma vez, ter corrido atrás de mim, eu ter que lutar pela minha vida, né? Realmente, ele me deu... Duas vezes que ele se soltou, eu tive que me correr, né, pra poder me esconder em algum lugar, pra poder me trancar. Eu lembro que eu me tranquei no banheiro da casa.
E, nossa, foi muito ruim. E depois disso eu tive episódios horríveis. Tipo, meu marido me chamava pra ir jantar. Eu ia pros lugares jantar, mas eu não queria descer do carro. Eu sempre passava no drive-thru. Se eu parasse pra descer, eu ficava com medo das pessoas, do que elas estavam falando, se estavam falando de mim, se estavam olhando pra mim. Eu começava a colocar isso na minha cabeça como... sem perceber mesmo. Eu tava com medo de sair, eu falo pra vocês. Eu não conseguia sair pra comer. Eu tinha que passar sempre no drive-thru e comer em casa ou até em outro lugar que não tivesse ninguém. E sim, é chato isso, porque você começa a se privar de viver, de conhecer pessoas, de ter amizades, de ter uma vida profissional de sucesso, porque você começa a ter medo do que vão falar, você trava. Eu suava muito, eu já sou naturalmente, mas suava muito. Eu tinha, dava aquela sensação de fechamento na garganta, sabe? Como se estivesse me sufocando e crise de choro. Crise de choro em casa e fora de casa, que é o pior, né? Porque você não tá preparado para viajar, ter um fim de semana legal e chegar lá você ficar chorando, né? Eu até teve uma vez que isso aconteceu comigo, eu tive que ir pro banheiro chorar e chorar tudo, esperar passar para poder sair, porque as pessoas iam me perguntar o que estava acontecendo e que era que eu ia responder, se nem eu sabia o que estava acontecendo. Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre ansiedade, eu comecei a ver, poxa, isso aqui faz parte da minha vida, até eu ver que todos os sintomas de ansiedade estavam presentes na minha vida e eu nem me dei conta disso, né? Então, o que eu quero dizer pra vocês? Que tem esses sintomas que você precisa aprender a identificar, a correr para um profissional da área, se for o caso, tá? E às vezes você pode só se sentir uma insegurança, talvez, alguma coisa do tipo. Então é bom, esse vídeo vai servir muito para você que está assistindo, para poder se autoanalisar, mas vai me ajudar também, porque falar ajuda muito, tá certo? Mas aí, Grace, você sofria dessas crises e o que é que você fazia quando você estava em uma crise de choro ou nervosismo, coração, quando o seu coração aumentava, o que você fazia? Bom, eu aprendi a não dar foco para o que eu tô sentindo. Por exemplo, eu tô conversando aqui com a pessoa, aí do nada o seu corpo começa a mudar e você começa a sentir umas sensações estranhas dentro de você, e aí é quando ela tá chegando. Como assim? Não precisa de um motivo aparente? Não, às vezes não. Às vezes você tá acumulando tanta coisa que o seu cérebro entende que não tá bem e manda esse sinal pro seu corpo. Você vem acumulando, e o seu cérebro chega aqui, olha, não tô aguentando mais, manda um sinal aí pro corpo que não tá bem. Então é quando começa a sudorese, a vontade de chorar, como fala, meu Deus? A sensação de sufocamento, né? Então, tudo isso começa. Então, quando eu tô conversando com alguém, eu procuro ficar conversando com ela, olhando pra ela, o jeito que a boca dela tá fazendo, o jeito que ela usa as mãos pra conversar, pra eu não poder focar no que eu estou sentindo, porque se eu focar no que eu estou sentindo, vai ser pior. Os sintomas vão aumentar até que eu não tenha mais controle do que tá acontecendo comigo. Então, eu sempre procuro prestar atenção no que está à minha volta, ao meu redor. Eu gosto de colocar uma música, eu gosto de conversar, ligar pra alguém pra bater um papo, né? E o importante é que você saiba, se você tem alguém que você confia muito, uma pessoa que você sabe que vai te ajudar, que não vai julgar você, dizer, isso é safadeza, isso aí é isso. Se você tem alguém que pode realmente te ajudar, converse com ela, alguém que você confia. Porque quando alguém sabe o que está acontecendo com você, fica muito mais fácil te ajudar e te entender. Como é que a pessoa vai entender se você nem você sabe o que está acontecendo, se você nunca nem falou pra ela? Entendeu? Então, assim, e se eu não tiver ninguém quem confiar? Se eu não tenho ninguém para poder falar isso? Eu vou ter que falar uma coisa dura, mas que eu tive que aprender, que você também vai ter que aprender. Muitas vezes na vida a gente só vai ter a nós mesmos. E a Deus, graças a Deus, né? Que nós temos a Ele. Mas muitas vezes você vai ter que buscar forças em você mesma. Procurar como sair disso. Procurar a sua própria melhora. Eu tô aqui pra dizer que você não tá sozinho. Não é só você que sente esses sintomas, você sabe como o seu corpo se sente quando acontece, você sabe que não é bom, você sabe que já te impediu de viver momentos incríveis, que já te impediu de conhecer pessoas incríveis, de ter laços incríveis, porque você sabe que tudo isso lhe causou pânico, né? Então, se você não confia em ninguém que possa te ajudar, se ajude. Essas dicas que eu tô deixando aqui não quer dizer que você vai melhorar.
mas quer dizer que você vai poder controlar, depender do lugar, até que você possa ter a condição ou ter a coragem mesmo de procurar um profissional da área, né? Então, assim, não dar atenção ao problema, focar no que está ao seu redor, fazer alguma coisa que você gosta e saber que você não está sozinho. Eu compartilho do que você está sentindo. E a questão de que você precisa também confiar muito em Deus e saber que Ele vai estar em todas as etapas com você, tá? Como diz lá em Mateus 6,25, não ande ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou vestir, né? A vida é muito mais que isso. E não deixe de viver momentos incríveis, de conhecer pessoas incríveis, porque a ansiedade está fazendo você ficar lá quando você tem que ficar aqui, no dia de hoje, no agora. Você pode fazer diferente hoje e não deixe que a ansiedade tire o seu prazer de viver, a sua alegria de viver, tá certo, gente? Eu tô aqui pra dizer que você é capaz de sair dessa, né? Que isso tudo tem tratamento, que você hoje pode estar sofrendo, mas amanhã você pode estar muito melhor. Então, nunca deixe de procurar a sua melhora e nunca desista de ser feliz por completo. Eu tô aqui pra dizer que eu compartilho da sua dor e que eu sei tudo que você sente, mas sei também que você pode ficar muito bem. Eu quero ver todo mundo aqui comentando aqui pra mim, dizendo como é que você se sentiu assistir esse vídeo, se você já sentiu algum desses sintomas, se você gostou do vídeo, se você quer que eu fale de outros temas, porque eu quero ficar mais tempo aqui com vocês, tá certo? E falar que vocês também estão me ajudando muito, tá certo? Porque falar ajuda muito, pra caramba mesmo. Então, muito obrigada pela paciência de ter esperado esse vídeo sair. Desculpa que não tá o vídeo, que vídeo, mas saiba que foi feito com muito carinho e que foi difícil pra mim falar sobre isso, porque falar de ansiedade me deixa ansiosa, mas eu tô muito feliz, porque de 10 pessoas que assistirem ou menos que assistirem, uma ficou até o final e uma vai tentar vai tentar melhorar e tentar correr atrás da sua felicidade. Então, gente, um beijo, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Beijo!